Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, a reforma da Previdência avançou. Quais são as perspectivas? Tudo bem, Gabriel? Esse avanço da reforma da Previdência é um elemento extremamente importante. Todos nós temos que pagar uma parcela para que o país possa melhorar. E a reforma atinge muita gente, né? Inclusive me atinge como servidor, mas eu vejo como uma coisa muito positiva e que dá mais alento para as próximas gerações, né? Se essa reforma tivesse sido feita, suponha, no segundo governo Lula ou do Fernando Henrique, uma reforma mais ampla, que foi uma reforma tímida no Fernando Henrique Cardoso, o preço a se pagar que as gerações futuras agora têm que pagar por essa mudança seriam menores, com certeza. A gente está pagando por pessoas que aposentaram cedo e que vão continuar por um tempo aposentando cedo, e que vão viver por muito tempo, mas com o envelhecimento da população é uma situação insustentável. Então, essa reforma dá alento em termos de melhoras dos fundamentos econômicos da economia brasileira e, consequentemente, em termos de crescimento. Queira ou não queira, a gente ainda é um país de renda média, muito abaixo dos países desenvolvidos, e onde o aumento da renda vai trazer muitos efeitos positivos para o desenvolvimento não só econômico, mas social. Então, avançando essa reforma da Previdência, melhorando os fundamentos da economia e avançando agora a reforma tributária, é claro que ainda tem muita coisa a fazer além da reforma da Previdência tributária, mas são dois pontos fundamentais. Hoje no mundo existe um excesso de capital, as taxas de juros estão baixas, então aqueles países que começarem a melhorar seus fundamentos e a colocar questões, né, resolver problemas nesse sentido, como é a questão da reforma da Previdência, esses países vão começar a receber esses capitais e vai auxiliar no processo de crescimento. E sobre a questão dos grupos de interesse? Acho que nessa reforma ficou muito claro como é forte a questão dos grupos de interesse. E a gente percebeu, né, nessas últimas semanas, os diferentes grupos afetados se manifestando para serem excluídos da reforma, né? Tem a questão dos professores, tem a questão dos militares, que já nem foram incluídos, né? Tem a questão dos policiais. Então você tem as diferentes categorias fazendo, né? Quem é atingido, a categoria que é atingida faz pressão para não entrar nessa reforma, mas é uma reforma pensando no país. E é uma questão de justiça, Por que um grupo vai entrar e outro grupo não vai entrar? As regras precisam ser as mesmas para as pessoas que estão em situações semelhantes. A pessoa está contribuindo, vai aposentar? Por que se eu estou num grupo eu vou aposentar mais cedo? E se eu estou em outro grupo eu vou aposentar mais tarde? É claro que tem questão de insalubridade, de risco da atividade, essas coisas elas precisam ser levadas em conta, mas tirando isso não tem muito o porquê, né? Fica uma questão injusta. E a questão também até da justiça social, que todo mundo fala, vai prejudicar os mais pobres. Muita gente utilizava e utiliza, né, esse argumento. Mas o que a gente percebe é que as pessoas que são mais pobres, na verdade, elas já aposentam por idade porque uma boa parte do trabalho acaba sendo no setor informal. Então elas não conseguem comprovar o tempo de contribuição para aposentar pelo tempo, acabam aposentando por idade mais tarde, trabalham mais, aposentam mais tarde e vivem menos. Tem uma expectativa de vida menor. Então também é uma questão de estar alinhando essas questões. Quando você coloca a idade, é claro que tem um tempo mínimo de contribuição também, e aí é uma coisa a se pensar, né, nessa população que fica muito tempo no trabalho informal, como é que a gente ajusta isso? Isso vai ter que ser em algum momento pensado, mas pelo menos reduz um pouco esse tipo de injustiça social. Eu sou Gabriel Soares e nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.